Oi, nesse vídeo eu queria continuar a falar sobre as características do espectro autista nas mulheres, né? E porque eu achei que ficou de fora muita característica, assim, que é importante, né, da gente divulgar, da gente tá falando. Eu praticamente deixei metade da lista de fora no outro vídeo. Eu não queria alongar o vídeo, por isso eu deixei de falar, mas eu acho que tem muitos itens que ela colocou na lista que é bem importante de falar, né? E aqui eu enumerei, e a maioria do que está aqui marcado são as características que eu tenho, ou que eu tive, né, na infância. Então eu queria ler alguns e explicar, né? Explicar como que aconteceu, como que era assim na minha vida. E explicando também, porque no outro vídeo eu comentei que existiram períodos meus, quando era criança, de extroversão e introversão. Pelo que eu me lembre, eu tive certas idades em que eu era mais comunicativa e em outras não. Em outras eu era bastante calada, né? Bastante quieta. Mas mesmo eu sendo um pouco mais falante, comunicativa, eu me isolava das pessoas. Eu gostava de ficar muito tempo sozinha, brincando sozinha. Eu não sei se eram as circunstâncias que me deixavam meio sozinha, porque eu não tinha amigos e nem primos da mesma idade. Então isso dificultava muito para brincar com eles. Então eu me lembro muito de ficar sozinha, brincando sozinha, né? Mesmo sendo comunicativa. Com uns 4, 5 anos de idade eu me lembro de ser muito falante, mas eu me lembro também que eu ficava muito sozinha. É uma característica bem comum, né, entre os autistas, de se isolar naturalmente. E isso pra mim, desde muito nova mesmo, eu percebo em mim. De ser uma pessoa muito, muito sozinha. Então aqui eu vou falar algumas características e explicar, né? E explicando o que eu vejo, né, de comum na minha vida. Continuando, né, daquele item que eu parei no outro vídeo, que era o tópico de interesses especiais. Então tem um aqui que fala: ama e tem prazer em solidão, óbvio, paz e quietude. Solidão é frequentemente descrita como precisando dela, como preciso do ar que respiro, como se fosse uma necessidade mesmo. Amor intenso por natureza e animais, se já foi dito. Tem a habilidade de hiperfocar o seu interesse especial por horas, frequentemente perdendo a noção do tempo. Isso acontece comigo, principalmente quando eu escrevo. Quando eu estou muito inspirada, muitas vezes eu até esqueço de comer. Às vezes eu nem sinto fome, eu perco a noção do tempo mesmo. Pode colecionar ou guardar itens de interesse. Eu me lembro que eu colecionava coisas, né? Mas eu acho que isso é normal, né? Principalmente quando criança, deve ser normal, né? Principalmente na minha época, em que as meninas colecionavam papel de carta, essas coisas, né? Isso eu acho normal. Mas eu, nos dias atuais, eu tenho
vamos dizer assim, uma coleção de oráculos. Como desde adolescente eu me interesso pelo esoterismo, eu venho colecionando durante todo esse tempo oráculos e tarôs. Então eu tenho um monte deles. Não deixa de ser uma coleção, né? Qualquer tipo de oráculo e um tarô mais diferente assim, né? Mais bonito, eu acabo comprando. É um hobby, sei lá, é algo bem comum pra mim, né? Emocional. Sente as coisas profundamente. Isso é muito eu, né? O humor de outras pessoas a afeta, especialmente se eles são negativos. Aquilo que eu falei de ser esponja, de sugar a emoção e principalmente o negativo das pessoas, né? É como se eu fosse um para-raio. Aonde eu entro, eu acabo absorvendo mesmo as emoções. Tende a ser muito sensível à dor emocional, muito, muito mesmo sensível. De chegar a chorar, né? Profundamente comovida por artes, música e filmes. É porque o meu lado da minha personalidade é artístico, né? Eu tenho dons artísticos. Vive com ansiedade contínua e generalizada e crises de depressão. Ansiedade eu sempre tive e ela melhorou muito, né, depois do meu trabalho interno, né, do meu autoconhecimento e as crises de depressão também eram bem piores. Hoje não digo que acabou totalmente, mas quando ela vem é muito rápida e não é uma depressão profunda, né? Na verdade, eu só tive uma vez depressão profunda. Mas quando a depressão chega, hoje em dia ela é assim fraca e muito passageira, né? Muito rápida. Dificuldade ao regular emoções e controlar o estresse. Controlar o estresse ainda para mim é um pouco difícil. Eu venho trabalhando nisso. E regular as emoções, assim, é que é comum, né? É comum para as pessoas entenderem, é comum de se falar controlar as emoções. Controlar ou regular as emoções. Mas na espiritualidade, a gente fala que não se controla as emoções, porque controlar emoções seria mais no sentido de reprimir. A gente tem que ter ciência das nossas emoções, das nossas reações, mas não no sentido de tentar controlar. A gente tem que, como eu sempre falo, né, nos meus textos e em alguns vídeos, a gente tem que tentar transcender, que é uma coisa um pouco mais complexa, né, do que simplesmente a gente controlar, tentar controlar mentalmente. A transcendência acontece com a nossa observação e o nosso não julgamento à emoção, por mais negativa que ela seja. Não é que você vai achar essa emoção negativa certa, correta de acontecer. Não quer dizer isso. Você justamente vai trabalhar, né, a emoção negativa, mas com aceitação, com compaixão, porque só assim você consegue se libertar do controle dela, né? É como se uma consciência superior te distanciasse
te tirasse do domínio delas, né? Isso é transcender. Então toda vez que agora eu tenho minhas emoções, e elas sempre vêm, né? Eu tento ter essa consciência, essa presença que não me deixa julgar, que não me deixa me criticar, né? Porque na crítica ou no vitimismo, né, que seria você se justificar, ficar justificando suas reações, suas emoções, essa dualidade não te liberta, ela te deixa presa nos dois extremos, né? Então, é como se a gente tivesse que, na hora da emoção, estar consciente mesmo, não tem outra palavra para dizer. Só observando, né? Como os orientais falam, observar essas emoções e deixá-la embora naturalmente, né? Não é igual você controlar mentalmente, né? Você quer reprimir a sua raiva. Você tá triste também, você quer mudar a sua tristeza ficando alegre, ficando alto astral. Isso é tentar mudar de forma artificial, vamos dizer assim, forçar, você forçar uma coisa artificial. Então, transcender é bem diferente, é uma coisa totalmente diferente disso, né? Então isso eu já venho trabalhando por causa da espiritualidade, né? Porque se não fosse por ela, eu acho que seria mais difícil, né? O transtorno seria mais complicado para mim. Ia ser pior ainda de lidar, né, com as pessoas. Muito pior. É socialmente e emocionalmente mais jovem e imatura que aqueles em sua idade cronológica. Muito mais jovem. Aqui tá falando, se tem 20 e poucos anos, aparenta ser mais jovem, mas isso eu acho que até a velhice as pessoas dizem que a gente aparenta muito menos, né? As pessoas Aspergers que eu conheci aparentavam muito menos a idade que tinham. Socialmente e emocionalmente somos mais jovens e até imaturos, só que a imaturidade eu acho que independe de se ter transtorno, autismo, entendeu? Eu acho que em geral a maioria das pessoas é totalmente imatura emocionalmente. A pessoa pode ter 40, 50, 60 anos, mas continua imaturo emocionalmente. Então isso é uma coisa já mais relativa, né? Eu acho que o que ela quis dizer aqui é que a gente tem uma certa aparência jovial, apesar da idade, né? Sente emoções intensas de todos os tipos. Por exemplo, quando ela se apaixona, se apaixona profundamente. Pois é, acontece mesmo isso. Ela pode pensar que está tendo compaixão, mas as ações dela podem não ser interpretadas dessa forma. Bom, isso aqui realmente eu vejo muito em mim e acontece muito de eu ofender as pessoas, mesmo que minha intenção seja a melhor possível. E por que isso acontece? Porque como nós somos muito honestos, verdadeiros, a gente não consegue ter outro método, outro jeito de expressar, né, aquilo que a gente está querendo dizer. A gente, quando vê coisas erradas, a gente é muito direto, né? E como eu já tinha dito, né, no outro vídeo, a verdade já dói, já é dolorosa, a verdade em si. Só que como a gente não tem aquele jogo, né,
de cintura, aquela habilidade em interpretar que as outras pessoas têm muito, né? Então pra gente fica mais difícil. Só que a nossa intenção é, na maioria das vezes, boa, né? Quando a gente quer ajudar, quando a gente quer alertar, né, chamar atenção de alguma coisa errada. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas sendo muito passivas mesmo. Criou-se uma cultura muito politicamente correta, né? Que é errado você falar algumas verdades. Porque, como eu disse, a verdade por si só já machuca. E se você fala para alguém, aquilo lá é uma agressão, né? As pessoas vão te julgar, vão te criticar. Vão falar que você é encrenqueira. Então comigo acontece muito isso. Só que como eu tenho um senso de justiça muito grande, e como eu falei, no começo eu até tento ficar calada, ou senão eu tento ser mais amigável, mais amena, do meu jeito, né? Não como as outras pessoas, porque acho que o meu jeito é diferente de falar. Mas eu tento ser amena, eu tento ser mais tranquila. Só que mesmo falando de um jeito cuidadoso, as pessoas não te ouvem, as pessoas não ligam, as pessoas não dão atenção. E continua. Isso eu vejo direto, de forma geral, e faz muito tempo já, né? Em todo lugar que eu olho, todo lugar que eu esteja, eu consigo enxergar isso, né? Só você falando mesmo direto, sendo honesto, muitas vezes até jogando na cara que as pessoas se tocam. Só que é engraçado que geralmente sobra pra mim esse tipo de função, assim, é uma função ingrata que sobra pros mais honestos, né? E aqueles que têm um senso de justiça muito, muito apurado, muito... que não consegue mesmo, né? Ficar calado. Isso eu vejo muito em mim, cada vez mais forte em mim, né? Detesto, não gosto de entrar em conflito, não gosto de ofender as pessoas, né? Eu sei que muita gente acha que eu sou muito crítica, eu tenho certeza, mas só eu sei o quanto eu tento evitar a crítica, o quanto eu tento evitar falar para as pessoas, mas como eu tô nesse processo, né, espiritual e de conscientização, é como se fosse antinatural eu não falar. Eu não falar das coisas falsas, das coisas erradas, das coisas distorcidas. Porque se eu não falo, eu tô traindo a mim mesma. Eu tô traindo a minha consciência, a minha alma. Então, assim, nos meus textos eu falo muito, nos meus vídeos eu tô falando e em alguns comentários, né? Eu sei que muita gente não gosta, mas quando eu vejo uma distorção, quando eu vejo que certas coisas não foram muito bem analisadas, questionadas, eu falo. E esse falar assusta, né? Assusta as pessoas, porque hoje criou-se mesmo uma cultura bem passiva. Ninguém mais fala para não entrar em conflito. O importante para as pessoas agora, nos dias atuais, é não entrar em conflito, né? Não que eu seja a favor, longe disso, eu não sou a favor de conflito, como eu disse, eu não gosto, eu detesto. Mas é que a verdade, o senso de verdade, o senso de justiça, para mim, fala muito mais alto. Então, se eu vejo uma injustiça acontecendo,
eu renuncio à minha vontade de não entrar em conflito. Eu renuncio à minha vontade de ficar em paz e harmonia com os outros para falar, para manifestar mesmo o que eu estou enxergando. Por mais crítica que eu possa receber, por mais contrariedades, sabe? Eu sempre estou muito mais pela verdade mesmo. Não importa se eu tenho que falar numa crítica, se eu tenho que, de certa forma ofender, né? Mas o que eu ofendo não é a pessoa particular, né? Porque eu vejo as pessoas como espíritos, como alma. Porque hoje eu sei, já faz um bom tempo eu sei diferenciar a alma e o coração das pessoas do ego delas, da ilusão que elas estão mergulhadas. Então, sim, muitas vezes eu ofendo o ego delas, mas sabendo que esse ego não é elas de verdade. É só um amontoado de conceitos, de crenças, mas elas, o coração delas é outra coisa, é o que elas são de verdade. Então, às vezes eu aponto, eu critico, mas é a ilusão que eu critico, né? E é sempre no sentido de compaixão mesmo que eu tento. Compaixão assim, não naquele sentido búdico de compaixão, né? Não sou nenhuma iluminada, mas eu acho que todo mundo, todo ser humano, ele tem dentro de si compaixão, né? Quando ele sente empatia pelo outro, ele sente compaixão. Então é nesse sentido de compaixão que muitas vezes eu até sou dura, mas pensando sempre pela verdade, né? Sempre pela verdade. Por mais que eu possa sair apedrejada, eu sempre vou estar pela verdade, fiel à verdade, né? Então, essa a explicação daqui sobre a compaixão, né? Eu acho que em muitos casos até se tem compaixão, só que as pessoas não entendem. Muito sensível e tem muita empatia. Aqui é até meio contraditório porque dizem que os autistas não têm empatia, né? Eu sempre, quando pesquisava, né, nos anos anteriores, eu via que falava-se muito que os Aspergers não sentiam muito pelo outro, não conseguiam se colocar no lugar do outro. Só que eu acho que isso é muito mal interpretado, né? Não é que eles não se coloquem no lugar dos outros. Muitos autistas não conseguem interpretar o que o outro está sentindo, sim, né? Só que isso não é geral. Não é geral, vai depender do grau do autismo, né? Eu acho que aqui no caso a pesquisa dela foi sobre as mulheres, mulheres autistas, então eu acho que talvez as mulheres sejam mais perceptíveis do que os homens, né? Porque o homem é o normal, o neurotípico, né, como eles costumam falar, ele já tem dificuldade para ter empatia, né? Não que ele não tenha empatia, mas para perceber os sentimentos das outras pessoas. Usualmente conecta ou é muito sensível a certos personagens em filmes. É interessante. Eu acho que como a gente tem muita imaginação e se identifica muito com histórias, né? Nossa, isso daqui, essa conexão é muito forte. Quando uma história corresponde, principalmente quando ela corresponde com aquilo que você vivenciou,
é como se você se visse no papel mesmo daquele personagem. Como se você fosse aquele personagem, né? Eu vejo isso muito em mim. E como eu vejo direto muitas histórias, muitos filmes, seriados, com várias coisas, vários acontecimentos que eu tive, né? Pelos quais eu passei. Então eu me identifico, eu me conecto com o personagem. Eu vejo muito mesmo de mim em vários personagens, né? É uma conexão que eu tenho. Muito sensível a problemas que afetam a terra, animais, pessoas, direito, justiça, direitos humanos e os oprimidos. Isso daqui sempre, desde nova, assim. Tanto é que quando eu tinha uns 14 anos, 15, eu já pensava em fazer algo em benefício ao mundo, às pessoas ou à natureza, né? Eu queria ser ambientalista, bióloga ou assistente social. Não que eu quisesse ter essas profissões exatamente. Eu queria um meio para poder ajudar as pessoas e o mundo de alguma forma. Mas não que eu me identificasse com a profissão em si, né? Por exemplo, o médico. Eu pensava assim, um meio de ajudar as pessoas. Aí eu pensava em ser médica, mas medicina era uma coisa que eu não sentia afinidade alguma, né? Eu ia descartando todas essas coisas. A coisa de ser bióloga eu até pensei bastante, né? Só que, bom, a minha ida para o Japão acho que mudou muito toda a minha vida, né? As minhas escolhas, mas sempre, desde nova, eu pensava que eu tinha uma missão mesmo, uma missão de ajudar as pessoas, de ajudar o mundo em geral. Era, não sei, um senso muito forte de missão, um sentimento forte, né? Que até eu sentia vergonha de sentir isso, porque como eu tinha uma autoestima muito baixa, eu pensava comigo, mas como que eu vou ajudar os outros? Como que eu vou ter uma missão desse tipo que eu sinto em mim, sendo quem eu sou? Eu não sou ninguém. Então, eu tentava dizer pra mim mesma que era uma fantasia boba, né? Então eu me criticava muito, né? Por ter essa sensação de missão. Então, eu meio que fui me desviando, né? Do meu propósito aqui na Terra, né? Por causa dessa crença, dessa autoestima baixa, né? Características da personalidade ou traços e habilidades. Aqui está falando uma líder natural. Aqui eu vou falar de mim, porque muita coisa que eu não estou lendo aqui é porque eu não acho que tenha a ver comigo, ou também porque, sei lá, eu já acho meio relativo também. Uma líder natural. Por que eu grifei aqui? Aqui tá falando que pode ser muito competitiva, isso de jeito algum. Nesse sentido, eu evito completamente. Mas por que líder natural, né? Olha, até alguns anos atrás eu nunca me imaginei como líder. Eu sempre achei que eu ia ser inferior, né, aos outros.
que eu não tinha dom ou jeito algum para ser líder, para ser chefe, para comandar alguma coisa, né? Mas engraçado que um tempo atrás também, recentemente, eu pude analisar o meu mapa astral. Ele não é muito assim completo, mas ele fala de bastante coisas e que assim tem tudo a ver, né? É muita coisa mesmo que bate comigo, com o meu jeito de ser, com tudo que eu passei, como eu reagia às coisas, como eu reagia à vida, né? E no meu mapa eu realmente fiquei bem impressionada com um ponto que é uma conjunção, que é uma característica muito forte de liderança. E me impressiona muito porque não é uma simples liderança, é aquela liderança mesmo, de muita responsabilidade, pelo que eu pude ver e sentir, né? É lógico que não é só por essa conjunção que a gente tem que analisar, mas mesmo assim eu acho que é um ponto forte, principalmente porque ele indica o nosso papel social no mundo. E eu tenho justamente Saturno, que é um planeta muito forte, autoritário assim, não negativamente falando, porque pode ser autoritário negativo como positivo, né? Autoritário de autoridade, de liderança mesmo. E Saturno é um planeta muito forte, e ele está justamente nessa casa que é casa 10, meio do céu, que fala das nossas profissões, do nosso papel social, da nossa função mesmo nesse mundo, né? E junto tá Leão, signo de Leão, que é outro signo muito forte, muito. Então aquilo me surpreendeu, porque justamente nessa época que eu li esse mapa astral, eu já vinha sentindo um certo peso, uma certa responsabilidade em relação aos outros. Mas não em relação aos outros assim, como uma chefe, né, num trabalho, não como uma mãe, uma tia que tem que cuidar das sobrinhas, não nesse tipo de responsabilidade. Uma responsabilidade bem mais ampla, bem mais universal, vamos dizer assim. E uma responsabilidade que eu sinto em mim é espiritual, é em relação à consciência, né? A consciência maior. Então, como eu já vinha desenvolvendo, despertando, aflorando tudo isso em mim, eu comecei mesmo a sentir esse tipo de liderança, né? Porque eu entendo assim que quanto mais você vai despertando e alcançando níveis mais altos de consciência, mais conexão que você vai tendo, né, com essa consciência superior ou eu superior, né? Mais responsabilidade espiritual, consciencial você vai tendo aqui nesse mundo. E independentemente da área que você atue, trabalhe, esteja, não importa, essa responsabilidade, essa liderança tem a ver com o espiritual mesmo, com a influência que você vai ter em relação a tudo e a todos ao seu redor. Por mais que você não demonstre, não verbalize,
por mais que as pessoas não te entendam, você vai começar a influenciar elas inconscientemente, né? Isso eu sinto muito, assim, conforme eu fui me aprofundando, né, mais na espiritualidade, alcançando uma consciência mais ampla, mais abrangente, não tem como você vai começar a influenciar as pessoas ao redor. E muitas vezes vai acontecer de ter reações contra você, reações negativas, porque você não vai só influenciar positivamente. Aliás, não, deixa eu explicar melhor. Você vai influenciar positivamente, mas aquelas pessoas que estão muito apegadas ao materialismo, ao ego, né, a sua mente, a sua razão, aquelas que estão muito mergulhadas em si mesmas, né, no eu, no ego, elas vão reagir, porque é uma energia contrária, né? Porque quando você começa a alcançar consciências elevadas, a sua energia vai alterar, a sua energia vai vibrar diferente. Então, onde você for e tiver pessoas muito apegadas ainda ao ego, ao material, você vai causar um incômodo, né? Você vai causar, sei lá, alguma irritação. Eu via muito isso em mim, sem eu ter consciência, mas depois eu fui percebendo que o porquê disso acontecer, mas quando eu ia em cursos, quando eu fazia cursos e tinha um grupo de pessoas, claro, né? Do nada, sempre do nada tinha uma pessoa que implicava comigo, sem eu ao menos falar nada, conversar com a pessoa. Sempre tinha alguém que implicava, que começava a me provocar, a me diminuir, principalmente me diminuir. Sem motivo mesmo, sem motivo aparente. E muitas vezes acontecia, e era engraçado, dessa mesma pessoa que no início tinha, né, um incômodo, uma irritação comigo, uma cisma, ela no final ela acabava gostando de mim, se simpatizando comigo. Eu via acontecer isso muito, direto. Era interessante isso. É como se precisasse causar uma catarse de algo. É como se eu puxasse algo, uma sombra das pessoas que incomodassem elas se voltassem contra mim, mas que no final aquilo fizesse uma cura, uma limpeza. Então eu me comparava muito com cristal, como se, né, não querendo me achar ou me comparar com as crianças cristais, não é isso. É simplesmente por causa da função do cristal, que é absorver as energias e transmutar. E era isso que acontecia comigo, eu meio que transmutava o ambiente. Só que no começo aconteciam muitos conflitos mesmo, né? Sempre alguém implicava comigo. E eu achava isso muito interessante. Mas é essa coisa, voltando, né, a coisa da responsabilidade, então é isso. Quanto mais você se interioriza, se conscientiza, mergulha fundo mesmo, né, na espiritualidade, você vai tendo mais responsabilidade, mais liderança de alguma forma, né?